Muita gente depende da aposentadoria para pagar as contas de casa, ajudar os filhos ou comprar remédio. Só que nem sempre o valor que entra é o que a pessoa realmente deveria receber. Tem aposentado com desconto que não sabe de onde veio. Gente que trabalhou a vida toda e recebe menos do que esperava e quem está perto de se aposentar sem nenhuma orientação. Para explicar o que dá para corrigir e quando é possível pedir revisão, a gente conversa agora com o advogado previdenciário, doutor Antônio Celso Branisso. Doutor, queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente falar de um assunto que é extremamente sensível. Obrigado, viu? Eu que agradeço, João. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor, dá para se recalcular o valor da aposentadoria já depois de a gente recebendo o benefício? Em casos específicos dá sim, João. Basicamente, podem ocorrer algumas faltas de registro ou averbações de períodos que a pessoa tenha trabalhado ao longo da vida dela e esses períodos não foram refletidos no histórico do INSS. Então, são casos típicos que possivelmente a pessoa poderia pedir algum tipo de revisão. De repente, se a pessoa pegou o extrato da aposentadoria, ela percebeu que alguma coisa está errada, né, dentro do entendimento dela. Qual que é o ponto de partida? A quem que ela deve procurar para que uma revisão seja feita, um recálculo seja feito? O ideal é procurar um profissional da área que entenda do assunto, pois é bastante complexo, mas ela tem a prerrogativa de conduzir essas medidas sozinha, por conta própria. Hoje em dia, pelo aplicativo do meu INSS, do Gov, ela pode inclusive comparecer a uma agência e ela tem a prerrogativa de tentar averbar esse período com documentos que ela tenha. Vamos supor que ela percebeu que um determinado trabalho que ela prestou ao longo da vida não está registrado. Ela tem condições de pegar essa documentação e apresentar ao INSS para o objetivo de que esse período seja averbado no Cadastro Nacional de Informações Sociais dela, que é um histórico de tudo que ela já fez na vida como trabalhadora. A gente está aí, né, já há algum tempo, vendo nos noticiários essa questão de desconto para lá e desconto para cá, desconto indevido e todo esse mundo de informações com relação a descontos no INSS. Te pergunto o seguinte, quando o desconto aparece no extrato do INSS e ele dá indícios de que pode ser um cálculo que não foi feito de uma forma correta, dá para se perceber isso aí a olho nu? João, na verdade, há uma distinção aí. Não existem descontos na aposentadoria da pessoa após a concessão da aposentadoria decorrentes de erros de cálculo ou de algum período que ela não apresentou no momento da aposentadoria. Uma vez que ela adquiriu a aposentadoria dela, vem aquele valor inicial e aquele valor inicial é que vai iniciar o benefício dali para frente e vai ser corrigido anualmente. O que pode acontecer, e são descontos indevidos, são muitas vezes dos empréstimos que são feitos. Muitas vezes há um empréstimo que a pessoa não pediu. Então, que tipo de desconto existe na aposentadoria da pessoa? Empréstimos, imposto de renda, algo que ela autoriza, pensões alimentícias, algum desconto que ela autorizou judicialmente que seja feito, ou então um bloqueio judicial. Mas não existe um desconto na aposentadoria dela referente a um período anterior. Ela tem que ter a diligência de apresentar a documentação correta para que o benefício inicial dela já seja o correto. O ponto de partida, caso haja alguma desconfiança, é sempre procurar um profissional e, no caso, ele aciona, então, o órgão que é responsável por fazer todo esse cálculo. A matéria é um pouquinho complicada, João, principalmente em razão das últimas alterações que tiveram em 2019, né? A gente teve uma nova revisão, então tem muitas regras de transição. É sempre aconselhável, não é obrigatório, mas é muito aconselhável que se procure um profissional da área, porque os cálculos são complexos e as possibilidades e as modalidades de aposentadoria também são diversas. Doutor, no começo eu te perguntei se dava para recalcular. Existe um período que ainda é possível fazer esse recálculo, ou seja, bom, até aqui eu ainda consigo recalcular, daqui para frente não é possível mais? Sim, o INSS trabalha basicamente com um período decadencial de revisão que é de 10 anos após o início do seu benefício ou de 10 anos após a decisão final do seu procedimento administrativo que você fez no INSS. Entendi.
Então existe aí um lapso que ainda é possível você Sim, fazer sim. esse recálculo. O desafio que a pessoa vai ter, no caso, é conseguir comprovar eventualmente um determinado período que ela trabalhou e não está averbado no cadastro do INSS, no histórico dela lá existente. Entendi. Doutor, quem está perto de se aposentar, por exemplo, como é que ele pode evitar o erro de cálculo? Porque pode acontecer. Pode acontecer. O ideal é que ele extraia o CNIS dele do site do meu INSS, do .gov. Isso é relativamente fácil e a partir desse extrato, se ele conseguir ter uma compreensão plena do que está ali escrito, ele pode fazer ali quais são as opções de aposentadoria que ele tem. Se ele sentir que está muito complicado, que são muitas informações, procura um profissional, um advogado, que ele vai ter condição de fazer uma análise e orientar a pessoa que tipo de aposentadoria melhor ela pode pedir para ela. Hoje a tecnologia ela acaba aproximando muito a pessoa da informação. Quais são os principais canais de informação que a gente tem para que a gente possa ter isso aí um pouco mais claro para a gente? O senhor citou aí o aplicativo Meu INSS. Existem outros meios que a gente pode se informar em tempo real? Por exemplo, quem está trabalhando, estou recebendo os devidos impostos, eles estão sendo recolhidos? Quanto tempo ainda falta para me aposentar? Quanto tempo eu preciso recolher? Dá para acompanhar isso em tempo real? Quais são os meios que a gente pode acompanhar isso? João, basicamente os meios estão na internet. O que a pessoa vai ter que tomar cuidado é qual tipo de fonte de informação que tem na internet. O próprio site do INSS dispõe de uma série de informações extremamente úteis para o cidadão. No próprio site. Existem muitas informações também de sites de advogado. O que a pessoa vai ter o desafio de encontrar é uma fonte confiável. Hoje, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial. A primeira, você faz uma busca no Google, a inteligência artificial já te dá uma resposta. Tem que tomar muito cuidado com a resposta da inteligência artificial, porque muitas vezes é uma resposta defasada, não reflete o que exatamente está acontecendo, ou também é uma resposta generalizada e que não abarca exatamente a situação específica daquela pessoa. Quando acontece de você ter dúvida numa resposta que vem através de uma rede social ou pela internet, existe um meio físico para a gente ir até uma agência e consultar alguém pessoalmente para a gente poder tirar essa dúvida? Sim, na agência do INSS, os servidores eles tendem a ajudar o cidadão. Há uma tendência de ajuda e quando você vai fazer um pedido de aposentadoria administrativo, no próprio pedido o INSS já demonstra as várias possibilidades que você tem de aposentadoria e automaticamente ele já te sugere a melhor, para você ter um benefício maior inicialmente. Acontece que o INSS vai trabalhar somente com as informações que ele já dispõe. Se ele não dispõe de um determinado grupo de informações que ainda não estão lá registradas, aí você vai ter que depender de um profissional ou você mesmo, se você tiver capacidade para isso, para levar essas informações adicionais ao INSS e fazer a revisão que você mencionou agora há pouco. Doutor, há casos, e aqui eu já vou levar para uma questão bem extrema, tá? Em que, por exemplo, a pessoa ela faz o recolhimento do INSS de forma particular. Ela não está vinculada a uma empresa ou, de repente, até um MEI, né? Em que ela faz isso através de um contador ou de um outro profissional. E essa pessoa não repassa essas informações. Existe uma forma de você compensar essa perda de forma judicial? Dá para recuperar esse tempo perdido? Numa relação trabalhista mesmo, de carteira assinada, é mais fácil de se resolver, porque você consegue provar por outros meios que houve a prestação de serviços e que o seu empregador, no caso, não procedeu ao recolhimento. Então, aí isso independe por INSS na questão de te conceder a aposentadoria. Você vai ter a sua aposentadoria independentemente do teu empregador ter recolhido ou não. Já na questão do recolhimento como autônomo, veja bem, há uma diferença porque você vai ter que provar que no caso o seu contador, ele que não recolheu, você deu o dinheiro para ele e não recolheu. É uma situação bem mais complicada, porque o INSS pode interpretar que você está criando um subterfúgio para preencher um período lá de trás que você não tinha.
Então, o caráter probatório disso vai ser bem mais complicado. Quando você já tem um emprego de carteira assinada, isso fica bem mais simples, porque a responsabilidade pelo recolhimento não era sua, e sim do seu empregador. E aí fica bem mais fácil. Entendi. Mesmo que haja comprovação, por exemplo, do pagamento? Se o pagamento foi feito, provavelmente esse pagamento vai estar apropriado lá no sistema do INSS. Porque a própria guia de preenchimento já contém os seus dados, o seu número de INSS, a competência. Então é importante que você veja na própria guia se ela contempla os seus próprios dados. Se ela contempla os seus dados e ela foi recolhida, é muito provável que praticamente certeza que essa apropriação do pagamento esteja no sistema do INSS. Ou seja, é praticamente impossível haver uma má-fé contra o sistema. Não tem como. A não ser casos extremos, mas aí são casos muito extremos, de um contador ele colocar uma chancela mecânica que não seja verdadeira ali no seu carnê, né? Mas são casos absolutamente extremos, raros, não é o comum de se acontecer. Doutor, para a gente terminar, vamos fazer um passo a passo, de repente, para quem pode estar assistindo a gente, pegou lá o extrato ou tem dúvida com relação ao tempo de contribuição, de repente tem dúvida com o valor que está recebendo. O que ele tem que fazer? Qual que é o ponto de partida? Quem que ele tem que acionar? O primeiro passo de todos, João, é eu entrar no site .gov, na seção Meu INSS e tirar um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um extrato da vida dele. Esse é o ponto de partida. A partir dali, a pessoa vai ter condições de escolher qual caminho ela vai seguir dali para frente no sentido da aposentadoria. Depois disso aí, se ele realmente tiver alguma dúvida, ele deve procurar um profissional na área para que encaminhe, para que indique ele o melhor caminho a seguir. Sim, porque a partir desse ponto de partida, vamos dizer assim, ele vai ter condição de fazer uma análise de idade, tempo de contribuição, modalidade de aposentadoria, o quanto que foi recolhido ao longo do tempo, qual foi o tipo de contribuição, os valores, se vão existir fatores previdenciários, regras de transição ou não. Então, o pontinho de partida é exatamente esse, é o extrato do CNIS na mão. Doutor, queria te agradecer, já convidá-lo para voltar outras vezes aqui para a gente continuar falando, porque afinal de contas é um assunto que envolve a maioria das pessoas e geralmente acaba alguém próximo da gente embarcando sobre esse assunto. A gente mesmo recebeu algumas perguntas que foram repassadas a você dos telespectadores, porque tem muita gente que acaba tendo dúvida se tem direito ou não, se dá para fazer o recálculo ou não, se eu consigo mudar o valor da minha aposentadoria, do meu benefício, até que tempo eu consigo fazer isso. Então eu queria te agradecer por esclarecer isso aí para a gente, viu? Eu que agradeço o convite, João, foi um imenso prazer estar aqui com você e pode ficar à vontade, vai ser um imenso prazer voltar aqui quantas vezes forem preciso. Então tá jóia, sucesso, doutor.